e dizer que esse é um momento muito importante das nossas trajetórias. Cumprimento também o vice-governador Geraldo Alckmin, e isso significa que nós estamos vivendo um momento que é relevante para o nosso país, e, como eu disse, é importante em nossas trajetórias. Nós estamos vivendo aqui um reencontro político e programático, porque, do ponto de vista das nossas relações pessoais, tanto eu quanto o presidente Lula nunca deixamos de estar próximos e de nos conversar, inclusive em momentos dolorosos de nossas vidas. Isso para dirimir qualquer natureza de afastamento em termos pessoais. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. E sempre que a gente está diante de propostas, atitudes e processos que constituem a possibilidade da banalização do mal, homens e mulheres se unem para salvaguardar aquilo que está acima de nós. Acima de nós está a democracia, acima de nós está o sofrimento do nosso povo, de 33 milhões de brasileiros vivendo com R$ 1,30. Está acima de nós o fato de já termos saído do mapa da fome, com políticas sociais que foi o senhor que implementou, e termos voltado ao mapa da fome. Está acima de nós o imperativo ético de dar conta do grave problema da mudança climática que ameaça o Brasil e o mundo, e o retorno atualizado de políticas públicas que, durante o seu governo, foram implementadas e que geraram resultados reconhecidos no mundo inteiro, aonde fomos capazes de evitar lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2. Fomos responsáveis por criar 80% das áreas protegidas no mundo, quando o atual governo, em 3 anos e meio, já é responsável pela destruição de 1/3 das florestas virgens no mundo. E eu poderia aqui citar outros exemplos de políticas que já foram implementadas, inclusive em diferentes governos, mas que, a partir de 2003, ganharam um patamar que é reconhecido no mundo todo, a partir de 4 diretrizes que foram iniciadas e que, no meu entendimento, agora devem ser a base da estratégia sobre a qual, nos juntando aos esforços que aí já estão e que são inteiramente compatíveis, como acabou de falar o coordenador Heloísio, de uma política ambiental transversal que tenha controle e participação social, que fortaleça o Sistema Nacional de Meio Ambiente e que seja capaz de investir em desenvolvimento sustentável. Agricultura de baixo carbono, presidente. E isso é perfeitamente possível, inclusive usando os 340 bilhões do Plano Safra, que pode ser a base dessa transição. Sermos capazes de ter uma infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, porque é preciso dar suporte ao desenvolvimento econômico para um novo ciclo de prosperidade que o Brasil e o mundo precisam colocar no trilho do século XXI, obedecendo o Acordo de Paris. De chegarmos ao desmatamento zero, pela reimplementação atualizada do plano que o senhor implementou e coordenou na Casa Civil, que foi o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. E eu poderia citar muitas coisas que são relevantes e que, ao ter colocado o nome desse documento de resgate atualizado da Agenda Socioambiental Perdida, ninguém melhor do que o senhor para fazer esse resgate,
porque é exatamente o Senhor que os iniciou. Fico feliz e agradecida a Deus por esse momento que estamos vivendo, por esse encontro que o Brasil está fazendo, principalmente consigo mesmo, revisitando as suas entranhas mais saudáveis, que é a sua democracia, o seu desejo de combate ao racismo, o seu desejo de combate ao machismo, o seu desejo de combate à homofobia, o seu desejo de incluir todas as pessoas com dignidade. Eu agradeço profundamente a todos aqueles que, nesse momento, se somam ao nosso esforço. E reconheço legítimos demais esforços que estão sendo feitos para se tornarem a alternativa. Mas compreendo que, nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós, e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto o meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente, futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E peço a Deus que a gente possa implementar aquilo que estamos nos comprometendo agora, com o que o senhor se compromete diante do Brasil, no conjunto do programa, e ao que se soma aqui agora, que é uma contribuição. Existe um programa que está sendo feito, de criarmos uma autoridade nacional para o enfrentamento das mudanças climáticas. A demarcação das terras indígenas, que foi a maior contribuição do seu governo, deve ser retomada. E a criação de unidades de conservação igualmente. Com essas palavras, eu quero aqui dizer para todas aquelas pessoas que nos acompanham através da mídia, que sempre que surgem diante de nós a possibilidade de banalizar o mal, brasileiros e brasileiras devem se unir em legítima defesa da democracia, em legítima defesa da proteção da Amazônia e demais biomas, em legítima defesa das mulheres, em legítima defesa dos mais pobres, em legítima defesa de um país que seja próspero, que seja diverso, que seja democrático, que seja justo e que seja sustentável. Vamos caminhar juntos para tornar vitoriosa a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. E mais do que mudar de governo, mudarmos a realidade econômica, política e social e cultural do nosso país. Muito obrigada.